Bem-vindos a mais um episódio do Crônico Incurável, o canal mais sumido do que orelha de freira, mais subversivo do que escrever fora Temer e copinho do Starbucks em Nova York, mais polêmico do que cobertura no Guarujá. Eu sou o Léo Luz e hoje eu vou falar sobre a minha primeira vez. Crônico Incurável, versão brasileira Herbert Richards. Eu perdi a virgindade muito tarde. Só que quando eu digo muito tarde, as pessoas acham que é muito tarde. Só que eu digo que é tipo tarde pra caralho. Não foi com 17 anos. Eu perdi a virgindade com 20 anos. Hoje isso é inimaginável. Outro dia eu vi um casal de garoto de 10, 11 anos de mão dada no shopping, indo no cinema. Porra, eu com 10 anos vomitava se eu pegasse na mão de uma menina. É tão difícil falar que eu perdi a virgindade com 20 anos, que é verdade, que até hoje eu mentia, dizendo que eu perdi com 17, o que já é muito pra alguém que foi adolescente nos anos 90. Nos anos 90 a gente perdia a virgindade com 14, 15 anos. É tão difícil que eu acabei de mentir e falei 20, porque na verdade foi 21. E se eu gravar esse vídeo mais umas 3 vezes e demorar pra botar no ar, sobe pros 25, 26. E eu não só perdi a virgindade com 20 anos, como eu não pegava ninguém. Mas ninguém mesmo. Não é que nem você zoa seu amigo que vai na balada, na noitada e não pega ninguém. Eu não pegava ninguém. Eu dei meu primeiro beijo com 14 anos. E a pessoa com quem eu perdi a virgindade aos 20 deve ter sido meu 6º, 7º beijo na vida. Eu era o cúmulo do absurdo de quem não pega ninguém. Se você acha que alguém não pega ninguém, imagina o Felipe Neto com 17 anos, multiplica por 100, adiciona 100 quilos. Esse era o nível de não pegar ninguém, que eu não pegava ninguém. E os anos 90 era uma putaria, todo mundo se pegava, festa de escola, todo mundo se pegava, menos eu. E eu nem ficava sabendo disso, na verdade. Hoje em dia eu fico sabendo que fulano pegou fulano na época. Meus amigos perdiam a virgindade com 15, 17. Com 17, 16 anos, as pessoas tinham vidas sexuais muito ativas e tal. Porque além de eu ser muito tímido, muito feio, mais do que eu sou hoje, mais tímido do que eu sou hoje, e muito mais nerd do que eu sou hoje, não sei a explicação, na verdade não tem uma explicação, eu simplesmente não pegava ninguém. E nos anos 90 você não tinha essa preocupação em magoar ninguém. A sociedade não tinha essa preocupação em magoar ninguém. Não existia o politicamente correto. Eram coisas bizarras. Eu era zoado de viadinho diariamente, de virgem diariamente. Não era que nem hoje em dia, eu escolhi esperar, nossa, que sensível. Não, eu era zoado. Nos anos 90 se chamava de preto, viado, gordo, de retardado. As pessoas não tinham pena. Se as pessoas não tinham pena de pessoas que eram realmente minorias, imagina de mim que era só um virgem, sei lá, que não pegava ninguém. Só pra contextualizar, hoje em dia as pessoas têm orgulho de ser nerd é legal. Tem até mulher que gosta de nerd, camisa nerd, coisas de nerd. Na minha época não. Eu inclusive tenho amigos de infância que me chamam de nerd até hoje, como se ainda fosse uma ofensa ser nerd. Bill Gates é um nerd, o Steve Jobs era um nerd, mas eles me chamam de nerd até hoje, porque eu era nerd e sou, como se ainda fosse uma ofensa. Nos anos 90 era inimaginável você se orgulhar de ser nerd, uma mulher falar, nossa, eu adoro nerd. Se tivesse um Tinder nos anos 90 e você botasse lá, nerd, você não ia pegar ninguém ia te dar like. Não era uma coisa que você se orgulhava, era uma coisa que você escondia. Você andava com os dados do RPG escondidos num fundo falso da mochila. Você lia X-Men escondido das meninas. Você lia O Senhor dos Anéis escondido pra ninguém ver e fingir que tava lendo a Playboy. Ninguém se orgulhava de ser nerd. As pessoas não olhavam e falavam, nossa, que legal, nerd. As pessoas te zoavam. Se eu voltar nos anos 90 e falar pra alguém, galera, em 2016 vão ter mulheres que vão gostar de nerds, vão ter mulheres que vão querer namorar nerds, e nerds vão estar na moda, eu ia apanhar pra eu deixar de ser nerd e acreditar em viagem no tempo. E tem mais, eu era nerd roots, nerd de raiz, fundo de garrafa, eu usava mullet, eu tinha umas camisas escrotas, eu era magrelo, eu só falava de RPG, eu era nerd, o pior tipo de nerd que você pode ser, eu era esse tipo de nerd. Pra vocês terem uma ideia, era assim que eu era nos anos 80 e 90, tá em algum lugar por aqui se eu conseguir botar na edição, porque eu não sei editar muito bem. Era assim que eu era. Se hoje em dia eu já não pegaria ninguém assim, hoje em dia sendo moda ser nerd, imagina as pessoas que eu peguei nos anos 90. Só pessoas que faziam caridade, a pessoa que devia ter DST, ninguém queria ficar com elas, ou não sei, tinha algum problema e eu não percebia. Não tinha nenhuma razão pra alguém pegar um cara como eu nos anos 90. Hoje em dia não tem muita, imagina nos anos 90. Por isso eu não pegava ninguém e perdi a virgindade tarde, porque eu era muito tímido e eu não era bonito, bem apessoado, simpático, extrovertido e carismático como eu sou hoje. E aí teve minha quase primeira vez num carro. Só deixa eu pontuar umas coisas. Eu não via pornô porque não existia internet. Estamos falando de 1997, 99, por aí. A internet não tinha nada, só tinha o UOL e um chat. E eu não tinha acesso à pornografia. Eu morava numa casa com meus pais
pais, minha avó, meu irmão e a moça que trabalhava lá em casa, todo mundo ficava em casa o dia inteiro, então não tinha privacidade, não existia, então eu não via pornô. Eu nunca tinha visto, e eu tinha vergonha de ver filme pornô com os meus amigos, porque eles sabiam de tudo, eles não eram mais virgens, e eu tinha vergonha. Então, quando deste acontecimento, quando deste fato, eu nunca tinha visto um filme pornô, então perdoem e tentem rir menos do relato que vai se seguir. E aí teve essa menina X, que eu não vou nomear por motivos óbvios, que a gente tava no carro dela, dando uns amassos lá, tudo na maior tranquilidade, eu tava me achando um ator pornô, tinha pego nos peitos dela por fora da blusa, já tava ali, porra, 19 anos, peguei peito por fora da blusa, sou quem? Long Dong Silver, né? E de repente eu ouvi alguma coisa, abri as pernas. Pô, no que eu ouvi abrir as pernas, o que eu fiz? Abri as minhas pernas e enganchei na cintura dela. Nem eu consigo falar isso sem rir. Imagina a cara dela com as minhas pernas enganchadas ao redor da cintura dela e a minha cara de, ué, não fiz a coisa certa? Eu sei que vocês estão rindo, mas nada vai ser mais humilhante do que a reação que ela fez naquele dia. E eu nem preciso dizer que eu não perdi a virgindade nesse dia. E nessa época do incidente do carro, vamos nomear de incidente do carro, eu tinha pego o quê? 3 peitos na minha vida, dos quais 2 eram da mesma pessoa e um foi sem querer, a pessoa nem ficou sabendo. Então assim, eu não era o cara mais experiente do mundo, digamos assim. E eu era tão virgem, mas tão virgem, que eu nem sabia muito o que fazer as coisas, sabe? E eu não treinava, óbvio, hoje em dia as pessoas treinam, eu não treinava. E um tempo depois, daquela menina do incidente do carro me chamou pra sair de novo, Deus sabe por quê. E aí a gente saiu, e eu me achando autoridade, peguei 3 peitos na vida, e a gente foi pro motel. Eu falei, agora não tem pra onde correr, agora eu vou perder a virgindade, o que quer que eu faça. Fui botar a camisinha. Imaginem. Só que ela desconfiava, eu mentia, óbvio que eu mentia, que eu era virgem, claro. Só que ela desconfiava que tinha alguma coisa errada comigo, que eu não era uma pessoa normal, que eu era virgem. E ela tem toda a paciência do mundo pra esperar durante meia hora eu botar a camisinha pra usufruir daqueles maravilhosos 25 segundos de prazer, que foi o tempo que durou. Porque pra uma primeira vez, 25 segundos é ótimo. 25 segundos pra uma primeira vez tá bem acima da média de um homem normal. Eu sei que eu devia ter treinado botar a camisinha, mas o que eu ia fazer? Não existia internet, pornô na internet. Não tinha educação sexual, não tinha revista de sacanagem nesse nível nas bancas. A sessão de filme pornô na locadora era mais escondida do que carteira de trabalho em passeata do MST. Eu não tinha acesso, eu também não achei que fosse uma coisa tão difícil, eu achei que fosse uma coisa fácil. Só que foi um pouco mais complicado do que eu achava que fosse ser. E ela nem reclamou muito dos primeiros 40 segundos, que foi rápido, porque já eu tava pronto pra outra. Você é nova, eu era novo, 19 anos, jovem, cheio de energia pra botar pra fora, com perdão do trocadilho meio nojento. Porque a evolução se dá assim, quando você é jovem, o sexo é que nem boxe. São 12 rounds de 3 minutos e aquela violência, aquela explosão e no dia seguinte você tá pronto pra outra. Quando você chega nos 36, 30 e pouquinhos, aí já vira mais ou menos luta de MMA, que não vale cinturão. 3 rounds de 5 minutos, um intervalo maior entre um e outro. Entre uma luta e outra você precisa de dias pra se recuperar, porque já tem aquela lombar, já dá aquela puxada no joelho, você já sente a cervical já lembrando que existe. Não é tão fácil, a vida não é tão fácil. E essa menina do incidente do carro e do incidente do motel me traumatizou duplamente, porque além de eu ter muito tesão nela na época, eu era muito apaixonado por ela. E ela tinha namorado, e ela não queria nada comigo, só queria se divertir. Sabe Deus por que ela queria se divertir comigo? E eu era louco por ela, apaixonadíssimo. Eu corria muito atrás dela, foi quando eu comecei a escrever, eu mandava cartas, eu mandava flores, eu não sabia mais o que fazer, até que eu decidi usar artilharia pesada com ela. Senhoras e senhores, este livro salvou a minha vida. Eu sei que é baixo, sujo, rasteiro, mas cada um luta com as armas que tem. Esse livro foi proibido pela Convenção de Genebra e hoje em dia você precisa de um porte especial para andar com ele na rua. Eu tenho o meu, porque a minha edição é de 1994. E como eu disse, cada um luta com as armas que tem. E não ri não, porque se você tá vendo esse vídeo e você já ficou comigo, provavelmente eu já usei uma dessas cantadas com você e pelo visto funcionou. Mas se você tá aí, eu já dei em cima de você e a gente nunca ficou, esquece, deixa pra lá. Eu nunca usei nada desse livro com você e é por isso que a gente nunca ficou. E de que livro a gente tá falando? Ninguém tá falando de livro nenhum. Mas o pior é que é verdade. Eu realmente usei uma brincadeira desse livro com ela num Valentine's Day. Eu escrevi um bilhetinho com uma notinha de uma cantada desse livro e funcionou. E foi a primeira vez que a gente ficou. Isso levou ao incidente do carro, que levou ao incidente do motel e que levou a ela a me enrolar durante 2 anos achando que ela ia largar o namorado dela e é óbvio que ela não largou. Quando largou foi por outro, não foi pelo trouxa aqui. Mas adiantou. E esse livro tem me sido muito útil, tão útil que eu tenho ele até hoje. A edição dele é de 1997, como vocês podem ver. Tem várias coisas marcadas, como vocês também podem ver.
Mas para vocês terem ideia do poder de fogo desse livro, eu vou ler algumas das cantadas por aqui e vocês podem usar livremente, só me deem os créditos, para mim não, pro Paulo Tadeu, que é o autor do livro, e para mim, por popularizar esse maravilhoso ensinamento para você e por estar falando nesse tom de vendedor de seguros. Ajude o jogador de futebol frustrado, me dê bola. Campanha de combate à violência, para de me torturar, fica comigo. Se no final do arco-íris tem um tesouro, tá faltando um arco-íris em cima de você. Adoro conhecer as pessoas ao contrário, então com licença, vou lhe dar um beijo em primeiro lugar, depois pergunto seu nome. Essa eu já vi gente usando de verdade e funcionou e eu não vou acusar a pessoa, óbvio. Posso não ser o gênio da lâmpada, mas realizo todos os seus desejos. Essa é velha, essa já popularizou na internet já. O guia da cidade, rápido, você me deixou perdido de paixão. Essa é o cúmulo da infâmia. Como se as outras não fossem, mas essa é demais, essa é demais. Na salada de frutas da minha vida, você é a maçã do amor. Na minha sopa de letrinhas, só consigo ler o seu nome. Você devia vir com tarja preta, causa dependência física e mental. Vamos montar um conjunto de mamas e de papas. Esse nem eu consigo ler sem rir. Você é mesmo um tesouro. Ainda bem que eu rasguei o mapa quando lhe encontrei. Essa é ótima. Você é um cometa que se chocou comigo e me colocou na órbita do amor. Mas esses episódios, o do carro, o do livro, o do motel, me ensinaram muita coisa. Me ensinaram, por exemplo, que é sempre bom você dar uma olhada no vídeo de como botar camisinha antes da sua primeira vez. Porque parece fácil, mas não é. É meio tricky, é meio complicado. Me ensinou também que é possível fazer sexo com uma mulher de 1,78 m dentro de um Fiat Uno se você souber o que fazer. Me ensinou que se na sua primeira vez a camisinha sair e você for louco pra ser pai, se você não disfarçar o sorriso, você vai sair com o olho roxo do motel. E me ensinou principalmente que, por mais que a gente esconda, por mais que nós sejamos ótimos atores como eu era, a mulher sempre sabe que nós somos virgens na nossa primeira vez. Então é melhor você falar e contar com a complacência dela do que não falar e ser feito de bobo e ela ficar com pena de você, porque você é um idiota virgem que tá tentando convencer ela de que não é virgem, mostrando meia dúzia de coisas que você viu num filme pornô. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe. E se inscreva para ver mais vídeos, porque a conta do dublador ficou os olhos da cara. E se você tem alguma sugestão legal de tema para o próximo vídeo, deixa aí nos comentários que se o seu tema for escolhido, ele vai ser roubado e usado na maior cara de pau. Até o próximo vídeo.